Ayrton é considerado um dos maiores pilotos, né, de todos os tempos, seja pelo talento assim, incrível que ele tinha, seja pela garra, pela determinação impressionante, seja pelo show que ele dava nas pistas, né, era quase mágico. Mas isso tudo não resume o homem Ayrton Senna, né, ao lado dessa paixão toda pela velocidade, pelas pistas, pelos carros, ele tinha uma outra paixão, que era uma paixão pelo Brasil. E acho que todos nós víamos isso quando ele escolhia as cores do capacete, era verde e amarelo, quando ele ganhava ele levantava a bandeira brasileira. E foi dessa paixão que também veio o não se conformar com a realidade brasileira. E desse inconformismo é que nasceu o desejo de fazer alguma coisa para mudar. Esse é um lado que não era tão conhecido do Ayrton, mas dele nasceu esse sonho de fazer algo e dar algo que ele teve, mas que a imensa maioria das crianças brasileiras, dos jovens brasileiros não tem, que é a oportunidade. Oportunidade de ter estudo, de ter educação e por isso mesmo ter direito ao futuro e à esperança. O Ayrton, quando terminava a temporada de Fórmula 1, no final, né, de cada ano, ele vinha para o Brasil e ficava até o começo da temporada, porque a primeira corrida era no Brasil. Justamente nessa época, em março, o Ayrton me falou assim que ele não tinha vontade de ser um brasileiro de sucesso, vitorioso, né, como ele era considerado, num país que não dava certo e em que a maioria das pessoas não tinham sequer a oportunidade de dar certo. Life can be very difficult in Brazil. In Brazil you have all the extremes. You have the fantastic nature. You can have all the good material things that money can buy. But at the same time you have lots of problems, social problems and poverty, some violence as a consequence. I try to help a little bit for children, particularly. Então ele me falou sobre isso e que ele queria fazer alguma coisa para mudar isso e pediu para pensar a respeito. Nós marcamos de conversar, eu fiquei de pensar, mas não deu tempo de fazer isso, porque o Ayrton teve um acidente logo dali a 2 meses. Então minha família e eu decidimos levar adiante, né, essa ideia e nós resolvemos doar não só uma parte, mas 100% dos royalties do Seninha, e também da imagem do Ayrton, né, da marca Ayrton Senna. Então o Instituto ele nasce com esses 2 ativos financeiros, mas sobretudo com um ativo principal, mais importante do que esses, que é essa força do Ayrton, essa imagem, esse ativo incrível que o Ayrton tem na mente e nos corações das pessoas, porque é isso que nós precisamos construir, um país onde pessoas como o Ayrton deixem de ser exceção. O Ayrton dizia que se a gente quer mudar alguma coisa, é pelas crianças que a gente deve começar, pela sua educação, né? E ela é uma frase que resume basicamente o que o Instituto acredita. A gente pensa que a educação é a melhor maneira de mudar o mundo. E de fato, de todas as oportunidades que a gente pode dar para alguém, essa é a mais estratégica. Desenvolver pessoas passa centralmente por dar a elas as melhores oportunidades educativas. Por isso o Instituto escolheu a educação como a via central da sua atuação. Logo que eu comecei o Instituto, eu comecei fazendo o que era o mais avançado ali na época. A gente começou a desenvolver projetos para desenvolver as crianças, né, nos seus diversos potenciais. E nessa época, já no primeiro, segundo ano, a gente estava atendendo 30, 40 mil crianças, o que era muito para uma organização meio que recém-nascida. Mas toda vez que eu ia aos projetos para ver como é que estava acontecendo, fazer parte, né, do processo ali de capacitação e tudo, eu voltava muito mais aflita do que quando eu tinha ido. Porque eu olhava aquelas crianças e via que elas iam ter a oportunidade de se desenvolver plenamente e iam dar certo. Mas aí eu me perguntava, mas e as outras crianças que não estão aqui, que nunca vão estar? Na verdade, eu estava
dando de cara com o problema da escala. E a pergunta era, como que eu posso fazer larga escala sem virar governo? Porque eu entendi, quando eu me fiz a pergunta, que na verdade a gente estava enfrentando um problema de atacado e a gente estava indo com uma estratégia de varejo. A primeira parte da resposta foi fazer as ações de atenção realmente de garantir o desenvolvimento das crianças, mas um pouco mais do que isso. Era transformar essas ações, o fazer, numa espécie de laboratório onde você resolveria não só os problemas daquelas crianças, mas de qualquer outra criança que tivesse os mesmos desafios de desenvolvimento que aquelas lá que você estava atendendo. Literalmente transformei o Instituto de um lugar que fazia projetos de educação em um centro de inovação, um laboratório onde a gente construía, estudava, pesquisava soluções de ponta para enfrentar os grandes desafios que impediam o desenvolvimento pleno das crianças. E eu acabei descobrindo que a gente precisava fazer duas coisas. Uma era fazer as ações de realmente garantir as oportunidades, fazer os projetos que garantiam o desenvolvimento para as crianças e que, além de fazer, a gente precisava ajudar a fazer, isto é, influir para que outros também fizessem, ou seja, mobilizar, advogar essa causa para que todos nós brasileiros, em qualquer campo que a gente atuasse, pudéssemos não só ter consciência desse imenso desafio, mas pudéssemos trabalhar dentro das nossas áreas de competência para que esses gaps pudessem ser fechados e a gente pudesse garantir esse desenvolvimento integral para todas as crianças brasileiras, não para algumas. O Brasil, ele é como um espadachim que tem que lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por um lado, a lição de casa que ele não fez do século XIX e XX, que os países desenvolvidos fizeram, que é garantir as capacidades clássicas como ler, escrever, raciocinar logicamente, pensamento crítico, saber fazer cálculos, resolver problemas. Isso é um tipo de competência que o Brasil ainda não conseguiu instalar nas suas crianças. Ao mesmo tempo, já chegaram as novas demandas do século XXI. E essas novas demandas, elas exigem muito mais do que essas habilidades clássicas. Elas exigem capacidades como criatividade, abertura, iniciativa, trabalhar em time, colaboração, perseguir objetivos. Vai exigir competências que a gente não vem desenvolvendo classicamente na escola, mas que vão ser imprescindíveis para as pessoas poderem dar certo nesse novo mundo. É essa proposta que o Instituto está trazendo para a agenda e nós acreditamos que isso é imprescindível para que as pessoas deem certo, para que o país dê certo e para que o mundo dê certo. O Instituto atende por ano cerca de entre 1 e 2 milhões de crianças, forma cerca de 50, 60, 70 mil educadores a cada ano, são professores, diretores, coordenadores pedagógicos, enfim, das secretarias, né, dos estados, municípios. A gente faz isso entre 700 e 1.500 municípios do Brasil, em praticamente todos os estados. Isso vai depender do ano, conforme os projetos que a gente está desenvolvendo. Mas eu acho que o mais importante que o Instituto faz é o conhecimento que está por trás disso. A produção de conhecimento de ponta, que está não só disponibilizado através dessas ações, mas através de muitas outras ações. A gente já foi reconhecido pela Unesco como uma cátedra Unesco. Ela é dada somente a centros de pesquisa, a centros de inovação e a universidades, centros de produção de conhecimento no mundo. Nós somos a primeira ONG a receber uma cátedra. A gente também foi escolhido pela OCDE como parceiros no desenvolvimento de toda essa frente de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Eu acho que isso, sem dúvida, traz novos paradigmas, traz novas formas de pensar, de agir e de levar mais à frente essa imensa tarefa que é um país com
construído não para poucos, mas para todos nós.